Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A liturgia eucarística, um verdadeiro sacrifício. Com imensa tristeza, assistimos a cada ano que passa um aumento na descaracterização da nossa Igreja Católica, de tal forma que, se formos comparar a sua situação atual com a de algumas décadas passadas, poderíamos afirmar, sem nenhum exagero, que essa de hoje parece claramente outra igreja. E qual é a causa deste descalabro? A apostasia, que tomou conta do clero, dos religiosos e dos leigos, em sua imensa maioria. Os verdadeiros adoradores de Deus não são aqueles que reformaram e deformaram a liturgia de acordo com suas próprias ideias e criatividade, tornando-a algo agradável para o mundo, porém desagradável a Deus. Não podemos fechar os olhos ao desastre, à devastação e ao cisma que os modernos promotores provocaram, destruindo a liturgia da Igreja. Fizeram as pessoas serem incapazes de compreender a liturgia eucarística como um sacrifício, como idêntico ao ato realizado de uma vez por todas por Jesus Cristo no Calvário, fazendo presente o sacrifício da cruz de uma maneira não sangrenta em toda a Igreja, através de diferentes épocas, lugares, povos e nações. Reduzir a Santa Missa a uma simples refeição de convívio, a um simples memorial, à celebração de uma festa profana. A celebração da comunidade de si mesma, ou pior ainda, uma terrível diversão da angústia de uma vida que já não tem significado, ou do medo de encontrar-se com Deus face a face, porque seu olhar nos desvela e nos obriga a olhar de forma verdadeira e inflexível a feiura de nossa vida interior. Mas a Santa Missa não é uma diversão. É o sacrifício vivo de Cristo que morreu na cruz para nos libertar do pecado e da morte, com o propósito de revelar o amor e a glória de Deus Pai. Quando comungamos o corpo de Cristo na hóstia consagrada, estamos comungando a Jesus chagado, comungamos Cristo com suas chagas. O centro já não é mais Deus, e a adoração devida a Ele na nova liturgia, a missa de Paulo VI, mas sim os homens e sua alegada capacidade de fazer algo para se manterem ocupados durante as celebrações eucarísticas. Isso levou os católicos do mundo inteiro, em sua esmagadora maioria, a um estado. Este estado se chama apostasia. Perderam mesmo a fé em sua quase totalidade, mesmo chegando ao ponto de tratarem o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor na hóstia consagrada sem nenhuma piedade, com desprezo, tratando Nosso Senhor como qualquer coisa comum e insignificante. Você, católico verdadeiro, fiel às tradições da Igreja, que tem a verdadeira Sagrada Escritura como luz a guiar teu caminho, não permita e não compactue com o erro, mantenha-se na verdade de Cristo. Respeite e adore, dando toda a dignidade possível à Sagrada Eucaristia. Quem defenderá a autêntica fé católica? Quem defenderá a missa de sempre, a Igreja, a salvação das almas, a tradição herdada dos santos doutores e santos papas? Quem defenderá a Eucaristia? Já não acreditam em mais nada, por isso aceitam tudo? Diz na Sagrada Escritura: dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Romanos 11, 36. Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade é que existem e foram criadas. Apocalipse 4, 11. Nesses últimos 50 anos, a demolição foi gradual. Um cisma monumental foi introduzido na Igreja, realizado por um imenso grupo de bispos
que se uniu em uma nova igreja, sem abandonarem a hierarquia católica, podendo assim agir de modo mais eficaz sobre os ingênuos católicos do mundo todo. Eles, os católicos modernistas, que seguem as modas e novidades do mundo, e os eclesiásticos mascarados, lobos em pele de cordeiro, foram e estão minando e implodindo gradativamente os alicerces da autêntica fé católica, sem deixar muitos vestígios, graças às grandes doses de hipocrisia e da falsa humildade que tem se utilizado. Acalmavam os católicos tradicionais com essa palavra de ordem, pastoral. Esses modernistas, que eram definidos pelo Papa São Pio X como os mais perniciosos de todos os adversários da Igreja, que buscam destruir a Igreja a partir de dentro. A fé desapareceu das inteligências. Tudo foi transformado, deformado, destruído. Deformaram mesmo a liturgia, banalizaram a Sagrada Eucaristia com a comunhão na mão e em pé, profanaram esse Santíssimo Sacramento com a instituição de ministros extraordinários da Eucaristia, que se tornaram ordinários. Aboliram o uso da patena, fazendo com que os fragmentos da Sagrada Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor, caíssem ao chão e fossem pisoteados por seus filhos. Eliminaram os presbitérios, abarrotando de leigos e leigas os altares. Fizeram os sacerdotes darem as costas para o Salvador e Redentor da humanidade. Arrancaram o trono, sacrários, com o rei, do centro, posição principal, da sua casa, as igrejas. A supressão do latim, o abandono do missal romano, a banalização das vestes sacerdotais, o esfriamento eucarístico, homilias vazias, o desleixo na casa do Senhor. Oremos e vigiemos para não cairmos no canto das sereias, dominadas por Satanás, que buscam sepultar o autêntico catolicismo com sua doutrina, dogmas e tradição, herdados dos apóstolos, mártires, santos doutores e santos papas da Igreja de Cristo. Tenho certeza que a profecia do grande Papa Pio XII se cumpre. Disse o Papa: preocupo-me com as mensagens da Virgem Santíssima à pequena Lúcia de Fátima. A insistência de Maria acerca dos perigos que ameaçam a Igreja é uma advertência divina contra o suicídio de se alterar a fé em sua liturgia, em sua teologia e em sua alma. Ouço à minha volta inovadores que desejam desmantelar a capela sagrada, destruir a chama universal da Igreja, rejeitar seus ornamentos e fazê-la sentir remorso por sua história passada. Dia virá em que o mundo civilizado negará seu Deus, em que a Igreja duvidará como o fez Pedro. Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus. Em nossas igrejas, cristãos procurarão em vão pela luz vermelha de onde Deus os espera. Como Maria Madalena em prantos no sepulcro vazio, eles perguntarão: aonde eles o levaram? Finaliza Pio XII. Cumprem-se as profecias de Daniel. O ataque à Santa Missa e à Santíssima Eucaristia. Diz na Sagrada Escritura: tropas sob sua ordem virão profanar o santuário, a fortaleza. Farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação do devastador. Daniel 11:31. Esperavam uma nova igreja. Então eles começaram a mudar a missa. Eles queriam uma nova igreja e novos dogmas morais. Agora, eles tiveram que retocar a missa católica a ponto de reduzi-la a um esqueleto de si mesma. É uma missa esquelética, corresponde a um esqueleto de igreja, constituído por uma dogmática e moral também esquelética. A nova liturgia tentou anular 2 milênios da história cristã. Assim temos conhecido missas socialistas, missas intimistas, missas alegres, missas verborrágicas,
missas de cura e libertação, missas carismáticas, missas missionárias, missas afro, missas sertanejas e tudo mais que você quiser ou imaginar. Em suma, cada um com sua própria missa, para adequar a sua variante particular do cristianismo e a sua vontade. É uma tragédia a perda de coração católico, isto é, da redenção realizada por Cristo crucificado. O que resta para a maioria dos católicos, hoje, do dogma católico que nasce da revelação divina? Quase nada. Talvez que Deus existe e no final nos salvará. Não se pode negar que de toda a revelação, de todos os dogmas e de todo o catecismo, pouco ou quase nada resta em mente da maioria de nós católicos. O que resta para a maioria dos católicos hoje em dia da riqueza moral católica? Você pode talvez saber que Deus é amor, também que nos amemos uns aos outros e pouco mais. É inegável que é muito pouco. Da moral católica, da lei e da graça, ninguém sabe quase mais nada. É por isso que estamos tão terrivelmente impotentes contra a imoralidade que nos inunda e, acima de tudo, a ideologia da imoralidade, que querem admitir tudo sob o pretexto do amor. Testemunhamos o cumprimento da apostasia. As leis mais imorais foram promulgadas em meio ao silêncio dos católicos, sob os aplausos de alguns e a falsa prudência dos pastores, que se calam em nome da liberdade e do respeito humano. Mais do que uma moral esquelética, é a sua própria morte. E tudo começou pelo esvaziamento da missa, quando se está privado de defesas dogmáticas em palavras e gestos. E o avivamento só vai começar com o retorno da única missa verdadeira e totalmente católica. Os reformadores pós-conciliares queriam um novo cristianismo mais livre, humanamente cativante, e para o alcançar derrubaram as muralhas que protegiam a Santa Missa e se recusaram a defender o cristianismo fundado por Deus. A liturgia é sagrada, divina e gloriosa. Ela é vertical no sentido de tender em direção ao alto, em direção à beleza e ao céu. Ela não é algo circular ou horizontal. Diz a Sagrada Escritura: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. O arcebispo Marcel Lefebvre disse uma famosa frase no famoso livro Golpe de Mestre de Satanás. Disse o arcebispo: em nossos dias tem sido bem sucedido semear desobediência a toda a tradição católica em nome da obediência. De fato, ao longo dos últimos 50 anos, toda a cara da Igreja, o que é visto, tem sido transformada em nome da obediência. Como Nosso Senhor durante a sua paixão, a Igreja hoje não é mais reconhecível, exceto nos lugares onde a tradição foi mantida. A nova religião surgiu dentro dos muros da Santa Mãe Igreja, que tem suplantado toda a antiga religião. Se nos encontramos diante de uma situação extraordinária, como papas e bispos ensinando coisas estranhas, fábulas ou doutrinas heréticas, podemos recorrer com confiança à tradição, não só para saber no que acreditar, mas também a forma de julgar corretamente e como se comportar. A adesão à tradição, entendida tanto no sentido estrito e amplo do termo, é sempre o caminho certo a seguir, enquanto a novidade tem sido sempre a marca dos hereges. Em sua encíclica contra o modernismo, o Papa São Pio X disse: para os católicos, nada irá remover a autoridade do Concílio de Nicéia, onde condena aqueles que se atrevem, com a forma ímpia dos hereges,
ridicularizar as tradições eclesiásticas e inventar novidades de qualquer espécie. Finaliza São Pio X. Disse o herege Lutero: se queremos destruir a Igreja, temos que destruir a Santa Missa. Esta foi a chave de Lutero. Tinha-se dado conta de que se chegasse a pôr as mãos na Santa Missa, se conseguisse reduzir o sacrifício da missa a uma pura refeição, a uma comemoração ou recordação, a uma significação da comunidade cristã, a uma rememoração ou memorial da paixão de Nosso Senhor, e como consequência que ficasse mais débil o mais sagrado que há na Igreja, o mais santo que nos legou Nosso Senhor, o mais sacrossanto, ele conseguiria destruir a Igreja. Suprimir todos os altares que são verdadeiramente tais, pôr em seu lugar uma mesa de madeira, diante do altar que foi solenemente consagrado, é precisamente fazer desaparecer a noção do sacrifício, que vimos é de importância capital para a Igreja Católica. E é desta forma como chegou e se consolidou o protestantismo. Por esta desaparição da ideia do sacrifício, passaram países inteiros ao cisma, à apostasia e logo à heresia. A missa tradicional não é uma aparência ou uma coisa do passado, é o pacto real. A cruz é o começo, o meio e o fim da missa latina tradicional. A missa sagrada, divina, supremamente sacrossanta. É o eterno testamento do infinito amor de Cristo pelo homem pecador. Que coisa mais bela Nosso Senhor legou à humanidade, que coisa mais preciosa, mais santa concedeu à sua Santa Igreja, a Igreja, sua esposa, no Calvário, quando morria na cruz? Foi o sacrifício de si mesmo. O sacrifício de si mesmo, sua própria pessoa que continua seu sacrifício. Ele o deu à Igreja quando morreu na cruz. A partir desse momento, esse sacrifício estava destinado a continuar e a perseverar através dos séculos, como ele o havia instituído, juntamente com o sacerdócio. Quando na Santa Ceia Jesus instituiu o sacerdócio, ele o instituiu para o sacrifício da cruz, porque esse sacrifício é a fonte de todos os méritos, de todas as graças, de todos os sacramentos, a fonte de toda a riqueza da Igreja. Isso devemos recordar, ter sempre presente esta realidade, divina realidade. Portanto, é o sacrifício da cruz que se renova sobre nossos altares na celebração da Santa Missa. Aí está o coração do tesouro, o maior, o mais rico, que Nosso Senhor concedeu à sua esposa, à Igreja e a toda a humanidade. Lutero não acreditou mais na transubstanciação nem no sacrifício, e disse claramente que a missa não é um sacrifício. A missa é uma comunhão. Podemos então chamar a missa de comunhão, ceia, eucaristia, tudo menos sacrifício. Não há, portanto, vítima, nem presença real, mas apenas uma presença espiritual, uma recordação ou comunhão, segundo o herege. Vemos com clareza e profunda tristeza a terrível crise que se instaurou na Santa Igreja. Sempre ouvi as histórias que diziam que no tempo passado a missa era em latim e que o padre ficava de costas aos fiéis. Na minha cabeça tratava-se apenas de uma questão estética e linguística. Como eu estava e como eu fui enganado. Nove et aeterni testamenti. É o padre quem recita essas palavras na consagração do sangue precioso. Iri est calis sanguini mei, nove et aeterni testamenti. A herança que nosso Senhor Jesus Cristo nos legou é o seu sacrifício, é seu sangue, é sua cruz. E isso é o fermento de toda a civilização cristã e do que nos deve conduzir ao céu. Por isso, para a glória da Santíssima Trindade, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, pela devoção à Santíssima Virgem Maria, pelo amor da Igreja, pelo amor do Papa,
pelo amor dos bispos, dos padres e de todos os fiéis, pela salvação do mundo, pela salvação das almas, guardem este testamento. Guardem o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Guardem a missa de sempre, a fim de que Cristo reine e que as almas sejam salvas pela intercessão de nossa boa Mãe do céu, pois quem confia em Maria jamais será iludido. Na confiança absoluta na providência de Deus, a longa crise do período pós-conciliar terminará. A verdadeira Igreja emergirá como a expressão dominante da fé católica. Será a única, eu rezo, que conciliará a Igreja com a Idade Moderna, por não sucumbir a ela, mas conduzi-la como a última, grande e impenetrável barca do cristianismo, navegando sempre adiante, guiada por suas estrelas fixas, sempre antiga e sempre nova. Não é de menor importância que muitos belos elementos e detalhes rituais da missa latina tradicional assinalem esta ordem divina. Cristo no leme. Jesus Cristo obedecido. Jesus Cristo amado e adorado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta